A Too Go In está de volta em mais um bate-papo para trazer notícia, análise, entrevista, debate e informação, sempre ao lado do nosso companheiro Pompeu Vasconcelos. Mais uma vez, um prazer, Pompeu. Prazer é todo meu, Gomes, estar aqui ao seu lado e tendo hoje uma personalidade querida e ilustre, deputado federal Mauro Benevides Filho, secretário de Planejamento e Gestão do governo Camilo Santana. Seja muito bem-vindo, Mauro. Então já estamos com ele, já estamos com o Mauro. Prazer em tê-lo aqui nesse nosso bate-papo na Too Go In. Mauro Benevides Filho, professor, secretário, político, líder. Obrigado pelo convite e obrigado por estar aqui conosco. Bom, que privilégio para mim poder estar com todos vocês, em especial, primeiro com você, Pompeu Vasconcelos, que tem dado realmente uma contribuição extraordinária para a informação precisa, profunda, e que tem, portanto, granjeado aí tantos, eu diria, fãs e internautas, né, ao longo de todo o seu período. E a você, Gomide, esse homem de tirocínio inigualável, conhece realmente a comunicação, já prestou e presta muito serviço ao povo cearense e brasileiro. Portanto, mais uma vez, repito, que privilégio para mim poder fazer esse debate aqui com todos vocês. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, a gente vai começar aqui com um tema que é de grande relevância: a economia no Brasil, ou o rumo da economia no Brasil. Então, vou pedir a todos, sentem, porque vai começar uma grande aula sobre economia. Eu estou aqui ao lado do Pompeu Vasconcelos, muito na expectativa para que Mauro Filho possa nos apresentar um cenário do que acontece no Brasil, pegando um pouco do passado, Mauro, e também indo para frente. Bom, vamos pensar primeiro do passado. O que está acontecendo no Brasil? Bom, eu vou começar dizendo que há um erro de estratégia no comando da economia brasileira, e para as próprias pessoas também, brasileiros e brasileiras, é que ajuste fiscal ele não é um fim em si mesmo. Não é você só cortar despesas sem ter uma explicação para o que isso significa. Ajuste fiscal é você dotar o Estado, quando eu falo Estado, eu estou falando município, Estado e União, de que eles têm que ter condições financeiras de atender às demandas da população. O setor público precisa ter dinheiro para fazer uma educação de qualidade, para ampliar o atendimento de saúde, para reestruturar e apoiar intensamente a segurança pública, ter dinheiro para investir na infraestrutura para que o setor privado possa atuar. Então, o foco de um ajuste fiscal no país tem que ser voltado para a capacidade de investir. Por isso que aqui no Ceará, desde as gestões, sobretudo desses últimos 12 anos, que eu tive o privilégio de também participar na gestão do governador Cid e do governador Camilo Santana como secretário da Fazenda, o Estado do Ceará se transformou naquele de maior volume de investimentos do Brasil. Quando você olha investimento como proporção da sua receita, nem São Paulo consegue calçar o chinelo desse volume, né, de investimentos que o Estado tem feito, e por isso ele consegue fazer desde a areninha, na área de esporte, a escola em 2 turnos no processo educacional, nos hospitais regionais, que foi a maior ampliação de atendimento de saúde em todo o país. O Brasil não. O governo federal tem essa deficiência grave, ele não sabe fazer essa correção. A grande preocupação brasileira é somente gerar dinheiro para o pagamento da dívida pública. Portanto, ou a gente retoma essa necessidade de fazer o ajuste para ter dinheiro para investir, e para quem gosta de números, aqui vai o primeiro. Em 2010, o Brasil chegou a investir 100 bilhões de reais. A previsão para esse ano, 38 bilhões. Há um corte muito grande, isso também baseado numa excrescência chamado teto do gasto, com investimento dentro desse controle. Aqui no Ceará, nós temos um teto do gasto, mas o investimento ele fica fora desse processo. Então, o Brasil tem experimentado baixo grau de crescimento econômico, tem experimentado altos índices de desemprego. Nós estamos agora com 14,9 milhões
desculpem, de desempregados, 6 milhões de brasileiros e brasileiras desalentados. O que é um desalento? É quando aquela pessoa que está apta a estar no mercado de trabalho já nem acreditam, todas elas, que é possível ter um emprego, que nem procuram, desaparecem aí da contabilidade do emprego. E temos aí de 18 a 20 milhões de brasileiros e brasileiras na informalidade. Então, esse é um quadro grave. O governo federal, ele diz que só tem 44 bilhões para o auxílio emergencial, mas da noite para o dia, ele cria 280 bilhões para pagar um adicional de juros para a dívida pública brasileira. Então, esse descompasso está gerando problemas graves aqui no nosso país. Pompeu? Ô, Mídia, eu preciso fazer uma pergunta para o Mauro, que os brasileiros, principalmente de menor renda, estão se sentindo muito com o governo federal esse aumento dos juros, né? Estão prevendo aumentar os juros para 6,5% ao ano, quer dizer, um acréscimo de 4 pontos percentuais. Então, onde é que vai vir esse dinheiro? Se o governo diz que não pode aumentar o benefício, né, agora com a pandemia, e por que ele pode pagar o juro? De onde é que vem essa receita, Mauro? Então, vamos portanto, Pompeu, quantificar para os brasileiras, para os nossos internautas, a seguinte conta. O governo diz que não tem como ampliar o auxílio emergencial, que hoje só são 44 bilhões, lembrando que ano passado foi 293. Então, houve uma redução drástica do auxílio emergencial. Mas, ao mesmo tempo, ele vai aumentar de 2 para 6,5, como você acaba de mencionar, a taxa de juros. Vamos fazer a seguinte conta. Aumentar de 2 para 6,5, isso significa 4,5 pontos a mais ao ano do tamanho da dívida pública brasileira. Qual é o tamanho da dívida pública brasileira? 6 trilhões, eu falei trilhões com T, e 500 bilhões de reais, 6,5 trilhões de reais. Se eu aplicar 4% de 6 trilhões e meio, são 4 vezes 5, 20, são 24, 26, 260 bilhões de reais. Então, eu não posso aumentar o auxílio emergencial, mas eu posso aumentar 6 vezes 4, 24, 6 vezes o auxílio emergencial para poder pagar os rentistas, né, que vivem, sobretudo aqueles que vivem exclusivamente desse rendimento financeiro. Qual é a lógica de eu ter que me endividar? Porque o Brasil só tem déficit. No dia a dia da sua despesa, ele é deficitário todo santo mês. Então, como é que ele não pode fazer um endividamento de curto prazo para poder minimizar o sofrimento dos menos favorecidos, mas pode, ao mesmo tempo, olha só, ao mesmo tempo, ele não pode para uns, mas pode aumentar em 260 bilhões para esses que vivem exclusivamente do mercado financeiro. Tem algo errado, não precisa ser doutor em economia para compreender que esse processo de alocação de recursos está totalmente equivocado. Por isso que os brasileiros continuam sofrendo, os brasileiros continuam sem ter oportunidade de emprego, porque o sistema financeiro, em um regime capitalista, ele foi feito para emprestar de recursos, servir à empresa privada. Ora, como o juro é muito elevado, a empresa privada não consegue ter uma rentabilidade suficiente para pagar os juros. E isso diminui o investimento, isso diminui o emprego. Essa lógica não existe. E a gente precisa acabar com essa questão o mais rápido possível. Mauro, eu queria que você nos ajudasse a compreender em que momento que isso começou a sair do trilho. Em que instante a economia do Brasil ela passou a viver esta turbulência do ponto de vista das contas do país? Então, se prepare aí, Gomide, Pompeu, porque eu vou fazer um retrospecto rápido, mas isso já vem desde a época do Fernando Henrique, quando ele fez o maior aumento de carga tributária do mundo. Ele aumentou a carga tributária brasileira de 27,000% do PIB, do Produto Interno Bruto. O que é o PIB? É o somatório de tudo que se produz de bens e serviços
em uma economia durante um determinado período de tempo. Normalmente, ou faz trimestral ou anual. Pois bem, a carga tributária em 97 era de 27%. Em 2002, o último ano do presidente Fernando Henrique foi para 32, 5 pontos percentuais em um curto espaço de tempo. E aí isso começou, o Brasil, ele querendo resolver o problema do déficit, somente aumentando imposto, porque essa é outro erro da concepção brasileira, e a gente vai já lá na frente falar sobre isso, quando a gente for discutir o que fazer, porque o brasileiro quer saber o que é que precisa ser feito para corrigir toda essa questão. Mas então, ela foi para 32%, e aí veio o presidente Lula, lá na frente foi aumentando a taxa de juros, em função do déficit que gerou. Depois veio a Dilma, que elevou a taxa de juros a 14,25%, um aumento sem limite, ela já tinha ido a 21%, ela elevou a 14%, foi até 21%, para que, portanto, isso onerasse, isso aumentasse esse endividamento do governo federal, que hoje enseja, e aqui vai outro dado, que eu preciso que você, meu caro internauta, possa compreender a dimensão disso, a desorganização que nós vivemos no país. Pois bem, o Brasil está acostumado a discutir o orçamento público somente no que nós chamamos na despesa primária. O que é a despesa primária? É aquela que não é a financeira. Não estou falando de juros, não estou falando de amortização, não estou falando de rolagem da dívida. Portanto, o brasileiro só conhece o orçamento da despesa primária, que é 1,5 trilhão, 1,5 trilhão de reais, que é a despesa com a educação, a despesa com saúde, da previdência, da ação social, da segurança pública. Pois bem, o orçamento da União não é 1,5 trilhão como está na imprensa todo dia. O orçamento da União, meu caro Pompeu, meu caro Gomide, meus caros internautas, é de 4,3 trilhões de reais. Como assim, professor Mauro Filho? É isso mesmo. Não, eu não estou falando de 1,5, que a imprensa brasileira, em todos os seus níveis, somente destacam esses números. Nós estamos falando de 4,3, porque nós temos 400 bilhões de juros por ano, nós temos aí aproximadamente 800 bilhões, que varia de 800 a 1 bilhão e 200, de amortização de dívida. Então, existem outras despesas que, se elas não forem ajustadas, inclusive no dimensionamento correto da taxa de juros, isso gera problemas graves. Esse governo atual, Bolsonaro, que pegou de uma taxa de juros de 6% para 2% nesses 2 anos, já começa a aumentar novamente. Parece que não resiste esse modelo. E por que não resiste? Para fazer exatamente a resposta. Por uma razão muito simples, porque o governo não consegue fazer esse ajuste nas suas contas, impõe custos muito altos para não aumentar o gasto com saúde, para não aumentar o gasto com educação, para não aumentar o investimento em infraestrutura, para que o setor privado possa vir e ter segurança nos seus investimentos, e o Brasil fica capenga em poder. Então, isso já vem, para resumir, meu caro Gomide, isso já vem de muitos anos, num modelo equivocado, em um Brasil deficitário, e eu digo muito, não existe social sem uma economia, sem um governo fiscalmente ajustado. Aqui no estado do Ceará, o governador Camilo pode fazer um cartão mais infância, por exemplo, que aumentou agora de 80 mil para 150 mil famílias, porque tem um governo, tem um fiscal ajustado. Ele tem dinheiro para poder minimizar o sofrimento de quem mais precisa. Foi isso que o governador Cid, anteriormente, fez esse preparo também com a minha modesta colaboração. Então, o Ceará hoje tem uma projeção nacional e internacionalmente. As agências multilaterais, Banco Interamericano, Banco Mundial, a CAF, enfim, qualquer organismo que você examinar e que você pedir uma opinião sobre o estado cearense, eles vão de pronto
dizer que realmente aqui há uma gestão de cunho fiscal muito rigoroso, mas que tem como objetivo o investimento, o atendimento das demandas da população. O governo federal é o oposto. Para eles, fazer ajuste fiscal é ter dinheiro somente para a dívida. Por isso que tem uma história, eu vou já alongar aqui a minha, que eu sei que vocês iriam fazer essa pergunta, por isso que tem essa história de teto do gasto. Ora, mas o que é o teto do gasto? É você ter a despesa do ano anterior somente corrigido pela inflação. Então, mesmo que a receita aumente muito mais que a inflação, exemplo clássico de 2019, a inflação de 3,75, a receita cresceu 11%. A educação e saúde só pode crescer 3,75%. E aí a diferença do acréscimo de receita vai para onde? Vai para a dívida. E como é que o governo consegue cumprir isso? Até porque as despesas obrigatórias do governo federal, pessoal e previdência, olha só, pessoal e previdência representam 85% das despesas obrigatórias. E essas despesas, elas continuam aumentando, além da inflação. E aí, na sala de aula, o aluno sempre pergunta, mas então como é que o governo diz que está cumprindo esse tal teto do gasto? Por uma resposta muito simples, porque ele aumenta gasto de pessoal e previdência em termos reais, portanto, descumprindo o teto nessas despesas, aí ele vai lá no investimento e corta. Portanto, no total, você tem o governo federal dizendo que está cumprindo o teto. É por isso que o Brasil perdeu, inexiste capacidade de investimento. Por isso que o Brasil não cresce. E essa é a diferença do modelo de gestão que está implantado o oposto do Ceará, né? Ceará e o do Brasil. O Pompeu disse o oposto do Ceará. O oposto do Ceará, Pompeu, você frisou exatamente porque a gente precisa clarear essas diferenças para que a população ela tenha mais clareza de como identificar, por isso que eu estou realçando esses pontos. Eu não estou dizendo que o Ceará não tenha teto de gasto, ele tem, só que ele tem em moldes fiscais e de gestão tributária muito diferente do que tem o Brasil. Como eu disse no início do nosso bate-papo, o Ceará se transformou, já há muitos anos, naquele de maior volume de investimento do Brasil. Como é que pode? Um estado que ainda é o quinto estado, vamos dizer assim, de pobreza no Brasil, ele vem crescendo, vem melhorando, mas ainda é um estado muito pobre, a gente precisa ainda mais acelerar esse processo de crescimento, mas mesmo assim, o modelo de gestão que está implantado permite o Ceará conseguir investir 3,5 bilhões por ano, que é o que está previsto para 2021. Esse é o dado que... E o Brasil? O Brasil, ele saiu de uma possibilidade de 100, 110 bilhões ano para 38 em 2021, se é que vai conseguir. Eu estou falando do que está na proposta orçamentária. Eu acho que o Brasil vai investir muito menos, porque ele não tem condições de fazer esse ajuste que está lá feito. E quando a gente for falar daqui a pouco sobre como consertar esse problema, aí todos nós vamos perceber que não existe nada extraordinário, basta ter determinação não só técnica, mas determinação política de querer enfrentar esses desafios que são indispensáveis para que o Brasil volte realmente ter uma pessoa, ter um gestor, ter um programa, porque a questão em um processo eleitoral não é só você ter uma pessoa sozinha que vai resolver o problema, que não é só isso. Você precisa ter por trás dessa pessoa um programa sólido, com começo, meio e fim, que possa, portanto, a população avaliar antes. Porque se ela der o ok, quando essa pessoa, quando esse líder estiver investido do cargo de presidente da República, ele seja capaz, no Congresso Nacional, de aprovar essas modificações que, com certeza, nós vamos já comentar sobre elas.
Se me permite só um instantinho, veja só, eu ouvi que o Mauro disse que o investimento no Brasil, que o investimento no Brasil na casa de 38 bi, e no Ceará 3,5 bi. Quer dizer, é muito desproporcional, não é verdade? Só para ressaltar esses números aí, né? Como proporção, o governo federal é talvez um dos menores do mundo. Né? Tem estados. Ora, se o estado do Ceará investe 12% da sua receita corrente líquida, São Paulo é 5,9%. Nem São Paulo consegue ter essa proximidade com que nós alcançamos aqui no estado do Ceará. O governo federal é outro desastre. Ele não consegue fazer isso porque tem uma visão. E aí muitas vezes diz, então vocês querem questionar a dívida pública? Não é isso. Pelo contrário, Ciro, e aí me permitam, eu tenho que falar nesse momento, quando governador do estado do Ceará, esse dado é extremamente relevante. Peço, portanto, a todos que estão, aos empresários, aos economistas, aos gestores, enfim, a todos que estão nos dando a oportunidade, meus colegas, professores e professoras, enfim, em 93 e 94, quando Ciro era governador, o Estado, depois de 2 anos, né, feito aquele ajuste, o Tasso tinha iniciado no primeiro mandato, e o Ciro fez, portanto, aquele aprofundamento necessário de tal monta, isso é história que precisa ser sempre lembrada. Naquela época, os estados brasileiros podiam ir no mercado financeiro, lançar títulos públicos para se financiar. Hoje não pode mais. Desde 1997, que somente a União é capaz de lançar títulos públicos no mercado financeiro. Pois bem, em 93 e 94, meu caro Pompeu, o estado do Ceará foi lá nos bancos, lá no mercado financeiro, e ele comprou, resgatou toda e integral sua dívida mobiliária que estava lá no mercado financeiro. Então, quando as pessoas querem cravar no Ciro de que ele está questionando, né, legitimidade da dívida, é bom examinar um pouco o passado, porque o passado fala pela gente. O estado do Ceará foi o único estado no Brasil. Eu tive a oportunidade de ser secretário de Planejamento, depois secretário da Casa Civil, mas secretário de Planejamento, para poder o Estado, sendo capaz, sob a sua liderança, de resgatar toda essa dívida, honrando contratos. Aliás, isso é um exemplo que o Estado do Ceará tem hoje, de honrar os seus contratos. O que nós questionamos, primeiro, é fazer um fiscal capaz de que retome a capacidade de investimento e que essas taxas de juros tão elevadas que o Brasil está acostumado a vivenciar, a gente tem que criar uma situação de confiança do mercado financeiro para que essas taxas de juros, ou que mais tecnicamente nós chamamos a curva a termo da taxa de juros, que é os juros de curto prazo, que a gente possa repassar essa confiança e, consequentemente, essa taxa de juros de longo prazo venha a cair. Medidas existem e nós seremos capazes, com certeza, de providenciar essa solução que o Brasil e que o mundo. Nós temos muitos investidores nacionais e internacionais querendo vir para o Brasil, mas enquanto essa segurança não for estabelecida, infelizmente, esses investimentos não acontecerão. Meu caro Mauro, esse é um momento importante no Congresso Nacional, momento em que as atenções se voltam novamente para a reforma tributária. O que você vê que eles estão querendo colocar e o que, na visão do Ciro, na visão do PDT, seria o mais correto nesse momento? Então vamos fazer rapidamente o que é o sistema tributário brasileiro para que as pessoas possam, portanto, dividir conosco esse entendimento. Dos 2 trilhões e 100 que se arrecada de imposto no Brasil, quando eu falo 2 trilhões e 100, eu estou falando da arrecadação dos municípios, dos estados e da União. Desses 2 trilhões e 100, 1 trilhão e 100, meu caro Pompeu, meu caro Gomide, oriundo do consumo. Ora, o mais pobre, o menos favorecido,
ele gasta praticamente toda a sua renda no consumo. Aqueles que têm o maior nível de renda, inclusive com condições de poupar, eles só consomem parte da sua renda voltada, eles só alocam a sua renda no consumo, parte dela. Por isso que se diz que o Brasil ele tem o quarto sistema mais regressivo do mundo. Eu não estou falando da América Latina, do mundo. Por quê? Porque os mais pobres, como proporção da sua renda, pagam muito mais imposto do que pagam os mais ricos. Portanto, a reforma tributária... E outra coisa, quando você vai para o patrimônio, somente 100 bilhões. 1 trilhão e 100 no consumo, 100 bilhões no patrimônio. Como assim no patrimônio, deputado Mauro Filho? Da seguinte maneira, porque na propriedade, quando você compra um carro, a Secretaria da Fazenda vai lá e cobra o seu IPVA, viu, Gomide? Vai lá, Pompeu, e cobra IPVA. Mas, quando alguém compra um barco, um avião, um helicóptero, Pompeu, paga 0 de IPVA. Ou seja, temos que fazer uma equalização. Nós temos certos estratos da população que a gente tem que dar uma elevada e diminuir imposto, que o brasileiro não aguenta mais carga tributária. Não adianta falar em mais imposto, em mais carga, porque ninguém aguenta. Mas a gente tem que fazer uma melhor redistribuição desse processo para que a gente torne o sistema mais justo. E tem, assim, aberrações muito grandes. E essa, com certeza, os nossos internautas vão ficar irritados com o que eu vou falar nesse momento. Existem isenções, meu caro Pompeu, meu caro Gomide, que são as seguintes. Vocês sabiam que na cesta básica, o arroz, o feijão, o óleo, enfim, a alíquota do ICMS, que normalmente é 18%, quando vem para a cesta básica, ela cai para 7%. Muito bem. O PIS/COFINS desses tributos, a maior parte deles vai, inclusive, a 0. 365 é o PIS/COFINS, mas em alguns produtos da cesta básica ele vai a 0. Pois bem, vocês sabiam que o queijo suíço paga 0 de PIS/COFINS? Não sou contra, não. Vocês tomar um vinhozinho com queijo suíço, nada contra que quem faça isso. Mas pagar 0 de PIS/COFINS no queijo suíço, eu acho que tem alguém equivocado na condução da fiscal. Eu recentemente tive com o secretário Tostes, da Receita Federal, aliás, uns meses atrás, ele se comprometeu comigo que esses produtos, que eu vou mencionar mais 2 aqui para não ficar muito enfadonho, ele disse que quando o governo enviasse a CBS, que é a junção do PIS e COFINS em um imposto só, que está no Congresso, está lá com a gente, na Câmara dos Deputados, que ele retiraria essas isenções. Não teve coragem, não tem força política para fazer isso. Quer ver então é uma decisão do secretário para tirar ou não? É isso? Não, isso é uma decisão do secretário da Receita Federal, do ministro Paulo Guedes, do presidente Bolsonaro, de acabar com essa marmota. Ou seja, quando ele enviou a junção do PIS e COFINS nesse projeto de lei ordinário, não precisa nem, Gomide, de reforma tributária. Só nesse PL ele poderia acabar com essa excrescência. Você sabia que o salmão, que é um peixe mais caro, não sou nada contra, um salmão grelhado com molho de alcaparras, é um negócio sensacional. Você sabia que ele paga 0 de PIS/COFINS? 0 de PIS/COFINS. Eu estou aproveitando aqui a grande audiência que vamos ter nesse debate para as pessoas ficarem cientes do que somos, do que temos no sistema tributário brasileiro. O Pompeu me perguntou e agora eu estou respondendo para que as pessoas possam saber. E vou dar um outro exemplo para terminar aqui e concluir a reforma tributária. O filé mignon, que hoje aqui no Ceará está em R$ 75,00 o quilo, 85 em São Paulo, 90 em Brasília. Pô, como é que pode? O filé mignon, não sou contra que o pessoal de classe mais alta coma o filé mignon, pelo contrário, eu acho que tem que ser consumido mesmo. Mas pagar 0 de PIS/COFINS é que eu acho, pondero aqui a todo mundo, que ou esse governo
procura fazer essas correções para terminar, então, essa parte da isenção. Nós temos aí 42 produtos que, se nós retirarmos essa isenção, voltar para o 3,65, isso significa que a União terá mais 8 bilhões de reais, eu falei 8 bilhões com B de bola, sem aumentar imposto, sem alterar nada, sem reforma tributária. Você teria mais uma, como diz o cearense, mais substância na sua estrutura fiscal para poder realmente fazer isso. É o primeiro ponto. E o segundo ponto, portanto, a reforma tributária, ela não pode ser vista somente como a simplificação do tributo no consumo, que é necessário. Realmente, a legislação do ICMS, aliás, a tributação brasileira é uma parafernália que vem desde a Constituição, leis complementares, leis ordinárias, decretos, instruções normativas, portarias, é uma parafernália de legislação, e para um ex-secretário da Fazenda como eu, que viveu por dentro toda essa estrutura, a simplificação é necessária. Claro, sobretudo para uma empresa que funcione em mais de um estado, porque aí, em cada estado, tem uma legislação tributária diferente. Então, na reforma tributária, você unificar tudo isso, os 5 impostos, 2 do governo federal, 3 do governo federal, o IPI, o PIS, COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS, um do estado e o do município, seria um grande avanço na simplificação. Mas o governo federal não quer. O presidente Bolsonaro não quer fazer isso, o ministro Paulo Guedes não quer fazer isso. E muito menos que a gente possa aprimorar esses conceitos, inserindo, primeiro, a questão da propriedade, e o segundo ponto, para terminar, que é o seguinte, que é o imposto, o tratamento do imposto sobre a renda, em especial sobre lucros e dividendos. Como assim, imposto sobre dividendos? Deixa eu explicar aqui às pessoas. Quando a gente recebe os nossos salários, a gente tem uma alíquota lá que vai até 27,5%. O salário aí do Gomídio, o salário do Pompeu, paga lá 27,5%, que é a alíquota máxima de imposto de renda que nós temos no Brasil. Pois bem, quando um banco, por exemplo, distribui dividendos para os seus acionistas, eu conheço pessoas físicas que receberam 500 milhões, teve uma que recebeu 3 bilhões de reais. Eu falei bilhões com B de bola. Vocês sabem quanto de imposto de renda paga essa pessoa que recebe 3 bilhões de dividendos? 0 de imposto de renda. Isso o presidente Fernando Henrique acabou em 96. Ele acabou isso. Somente Brasil e Estônia não cobram imposto de renda sobre dividendos. Aliás, eu vou até me corrigir, porque a Estônia, a informação que eu tenho, já aprovou a legislação para o retorno da incidência sobre o imposto de renda sobre dividendos. Isso dá mais ou menos uns 38 bilhões de reais ano para o governo federal. E quando eu falo de dividendos, meus caros internautas Pompeu e Gomide, tem uma faixa de isenção. Por exemplo, dividendos até 500 mil reais, ele pode ser isento do pagamento do imposto. Então, isso tem que ser considerado quando você define para poder ter foco no imposto. Não na grande maioria, na classe média brasileira, ninguém aguenta mais imposto. A gente tem que focar nas grandes movimentações para que, portanto, a gente possa reduzir naqueles produtos de mais baixa renda. Esse é o foco, mexer aqui no patrimônio e mexer aqui também no imposto de renda, em especial. Eu estou, inclusive, sabendo que o governo federal está querendo tirar as deduções do imposto de renda da classe média das deduções de saúde e educação. E não tem coragem da incidência do imposto de renda sobre dividendos. Mas, para terminar, eu tenho informado, da última vez que estive com o ministro Paulo Guedes, ele me disse, Mauro, eu estou praticamente convencido de que vou enviar ao Congresso a cobrança do imposto de renda sobre dividendos. Eu espero
que ele esteja sendo sincero comigo quando da última audiência, quando ele falou dessa possibilidade. Mas o que ele quer mesmo, e aí vem a polêmica, o que ele não pensa em reforma tributária. O grande desejo do ministro Paulo Guedes é, na realidade, o retorno da CPMF, que ele está chamando, Gomide, de Imposto sobre Transações Financeiras. O nome é diferente. Inclusive, é um imposto muito mais potente do que a CPMF. E vou explicar para a gente deixar para vocês fazerem mais perguntas. Mas é importante que todo mundo domine, e é raro, isso pouco saiu na imprensa brasileira, e eu quero aqui aproveitar esse debate para poder clarear e as pessoas tomarem conhecimento. Por que ela é mais potente? Por exemplo, se alguém quiser num Caixa 2 comprar um carro para entregar para a sua namorada, para o seu laranja, ou quem quer que seja, esse carro só será registrado no Detran se pagar o ITF, o Imposto sobre Transações Financeiras. Portanto, não é somente na movimentação financeira, não. Ele tem outro arcabouço de incidência. Outro exemplo, se quer comprar um apartamento e colocar em nome de terceiros, vindo lá de onde vem esse dinheiro, pois bem, ele coloca lá dentro lá das suas caixas de sapato, vai lá, paga, esse imóvel não poderá, dentro do ITF, ele não poderá ter o seu registro no cartório se não pagar o ITF. Portanto, esse imposto ele é muito mais poderoso do que a tão propalada e conferida e rejeitada CPMF. Ela é um imposto, portanto, muito mais profundo, muito mais arrecadatório, e é por isso que ele não tem no seu raciocínio outra reforma tributária que não seja essa que eu estou me referindo nesse exato momento. Espero ter respondido a sua pergunta, Pompeu. Meu caro Gomide, eu estou evitando interromper o secretário Mauro, porque são palestras brilhantes que ele faz aqui para nós, mas eu não posso deixar de passar uma pergunta que a nossa audiência tem vamos dizer assim, uma admiração muito grande pelos Estados Unidos, né? Agora você vê com a vacina, tem gente querendo se vacinar nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos pode tudo. Mas quando a gente fala do imposto pós-mortes, e aí ninguém gosta. E eu queria saber como é que o deputado Mauro, o secretário Mauro, né, ele enxerga, ele faz essa separação tanto do imposto pós-mortes nos Estados Unidos, como os impostos de transferência de mercadoria e a comparação com o tributo pós-mortem. Bom, então, em relação ao imposto sobre herança, esse aqui no Brasil, isso é um imposto estadual, cuja alíquota máxima, que inclusive a Constituição delega ao Senado. Esse é outro ponto para esclarecer aqui aos nossos internautas. A Constituição delegou ao Senado Federal, não ao Congresso Nacional, mas ao Senado Federal, a definição da alíquota do ITCMD, ou do ITCD, como mais popularmente ele é conhecido. Pois bem, durante a campanha presidencial, nós destacamos 2 colegas professores para irem aos Estados Unidos, e porque o brasileiro adora se comparar com os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos é assim, os Estados Unidos é assado. Pois bem, e realmente é o maior exemplo, a maior pungência, não é isso? Do capitalismo mundial, são os Estados Unidos. Então, nós deslocamos 2 professores para conhecer lá o imposto sobre herança. E eu, inclusive, lá há uma cultura de doação muito forte. Lá se doa para a sua universidade de origem, lá se doa para a Cruz Vermelha, lá se doa muito para fundações, e eu achava, Pompeu, que aquilo era uma coisa cultural do americano. Eu interpretava como algum fator antropológico, de formação do americano, enfim, mas aí eu fui buscar, já que você me provocou na pergunta, nós fomos buscar nos Estados Unidos o que é que dizia esse imposto sobre herança. Pois bem,
Lá nos Estados Unidos, a menor alíquota, vou repetir, a menor alíquota do imposto sobre herança é 20%, e a maior alíquota, porque isso varia de conformidade com os valores da herança, é 40%. Lá nos Estados Unidos, quando você morre, quase metade fica para o governo americano. As pessoas, obviamente, que têm a faixa de isenção. Nessa alíquota de 40%, há uma isenção de 5 milhões de dólares de isenção, sobre qual a incidência só começa a ser feita a partir desse valor. Aqui no Brasil, a maior alíquota é 8%, e somente 12 estados do Brasil cobram 8%. Grande parte cobra 4%. Ou seja, é por isso que a arrecadação sobre patrimônio é quase nula aqui no Brasil, porque realmente essa incidência é muito pequena. E aí, portanto, mais uma vez, para que a classe baixa e a classe média não venham pagar mais imposto, essa possibilidade de aumento sobre o ITC, que poderá ter o ITCD, tem que ter faixa de isenção elevada. Então, a gente tem que buscar novos patamares. Há uma proposta no Senado de aumentar de 8% para 16%. Obviamente que isentando uma faixa de, pelo menos, isso está sendo discutido ainda lá na comissão temática, e essa faixa de isenção possa ser 4 milhões, 5 milhões de patrimônio, 8 milhões, isso ainda está em processo de discussão. Qual é a função disso? Exatamente para tirar das pessoas da classe média e da classe mais baixa a incidência de mais imposto. Você tem que buscar, no extrato mais elevado da população brasileira, a gente tem que fazer com que isso aconteça e tornar, portanto, o sistema mais justo. Aí você junta, na reforma tributária, a simplificação do imposto, que isso é importante, e aqui no Ceará eu tive a oportunidade de acabar com 40 obrigações acessórias, que para quem é empresário sabe o que eu estou falando, que aquelas exigências, se às vezes você paga o tributo, mas não passou a informação correta para o fisco, tem lá o imposto sobre faturamento, foram 40 retirada de obrigações acessórias, para que hoje isso pudesse simplificar. Também nós fizemos um movimento muito grande de redução de carga tributária. Você fazia a substituição tributária e você reduzia a base de incidência em 41,82% a base do imposto. Nós reduzimos imposto na gestão do governador Cid e do governador Camilo, e que agora, inclusive, a secretária Fernanda também dá sequência a todo esse movimento. Então, quando você compara com o país de maior expressão, né, da liberdade econômica, pois lá, respondendo a sua pergunta objetivamente, você tem uma variação de 20 para 40, e aí não tem essa história de cultura de doação, não. Eles doam em vida porque a alíquota é menor na doação, porque se eles morrerem, quase metade, 40%, vai para o fisco. E é isso, portanto, que estimula todo esse processo de doação do americano, que realmente os brasileiros não têm conhecimento em relação a esse ponto específico que você acaba de me perguntar. Muito bem explicado. Eu queria agora, com o nosso querido convidado, Mauro Benevides Filho, fazer e ouvir dele uma análise da relação Brasil, Estados Unidos, China, a relação comercial com, especialmente, essas duas grandes potências, e fazer, assim, um breve retrospecto. Em 1990, o produto interno bruto dos Estados Unidos era de 6 trilhões de dólares. A China, 360 bilhões de dólares. O Brasil, 460 bilhões. Ou seja, 30 anos atrás, o Brasil tinha um produto interno bruto maior do que da China. No ano 2000, os Estados Unidos quase que dobraram, foram para 10 bi. A China já passou para 1 trilhão e 200 bilhões de dólares. E o Brasil já ficou para trás, 665 bilhões de dólares. Ou seja, 20 anos atrás, a China já pulou. E agora, nesse último número de 2018, sem contar 19, 20, 21,
Os Estados Unidos têm um produto interno bruto de algo de 21 trilhões de dólares, a China 13 trilhões de dólares e o Brasil 1,8 trilhão, que talvez seja menor agora nesse 2021. Ou seja, o que aconteceu para que o Brasil se descolasse desses dois parceiros comerciais? O que houve na indústria brasileira? O que houve nesta relação de exportação e importação entre esses dois parceiros comerciais do Brasil? Então, vamos fazer, portanto, uma análise bem clareada para que as pessoas possam também compartilhar conosco o que está acontecendo. Primeiro ponto que eu quero destacar e logo despontar que a China, como você já disse, teve um crescimento do seu PIB em uma velocidade maior do que cresce o PIB americano. Isso significa que em mais 4 ou 5 anos, o PIB dela será maior do que os Estados Unidos. Tanto é, e eu vou explicar por quê, tanto é que hoje o maior consumidor, o maior comprador das exportações brasileiras não são mais os Estados Unidos. Atenção, brasileiro e brasileira. Os Estados Unidos não são mais o maior comprador das exportações brasileiras. O maior comprador agora é a China. Por isso que não faz sentido esses ataques sem medir realmente em pontos específicos da própria China, que o governo brasileiro tem feito, inclusive através do seu próprio presidente. Não faz o menor sentido. Ou a gente preza o nosso parceiro econômico para que a gente possa vender mais, expandir a indústria, ou então o Brasil vai ficar fadado a cada vez mais ficar para trás. O que é que aconteceu? Esses países, sobretudo a China, eles trabalharam muito o aumento da produtividade. O que é aumentar a produtividade? Produtividade é você produzir mais com o mesmo nível de insumos, ou seja, de fatores de produção, pessoal, máquinas e equipamentos. Você produz mais com o mesmo quantitativo. Ou até mesmo você produzir mais com menos. Então, a China, ela investiu muito em tecnologia, portanto, ela, apesar de ser um sistema autoritário, ela teve como foco o investimento nas suas universidades. Aqui no Brasil, se corta dinheiro das universidades. Você corta dinheiro em P&D, em pesquisa e desenvolvimento, em ciência e tecnologia. Os Estados Unidos, que tem já uma cultura muito grande nessa questão da produtividade, eles lá usam as forças armadas e injetam muito dinheiro para poder incentivar essas grandes descobertas, sobretudo na área eletroeletrônica e na área dos medicamentos. Pois bem, no Brasil, nós tivemos, Gomide, exatamente o oposto. Nós não investimos mais em tecnologia e, o mais grave, nós estamos reduzindo os valores no processo educacional, porque a educação ela é uma mudança estrutural que você faz na economia. Não é uma mera ação conjuntural, como a gente diz, mas ela é estruturante. Ela muda o país definitivamente. E aí eu me orgulho de, aqui no Ceará, você ter um projeto que foi instalado no governador Cid em 2007 e agora aprofundado ainda mais pelo governador Camilo, de tal maneira que no ensino fundamental, das 100 melhores escolas, 79 estão aqui no estado do Ceará, com Sobral tendo já o que nós conhecemos, esse despontar e já refletindo para outros municípios, né, que estão aí devidamente conhecidos já, como tem um Brejo Santo, um deputado Irapuã Pinheiro, enfim, vários municípios que estão aí despontando. E por que o Ceará, o governo do estado do Ceará, que é responsável pelo ensino médio, foi estruturar o ensino fundamental, que é de responsabilidade dos municípios? Por uma razão técnica e teórica muito simples. Porque o aluno já estava chegando no ensino médio despreparado. Por maior que fosse o esforço do Estado no ensino médio,
não fazia sentido. Por isso que o Estado estava lá embaixo, 18º no ensino médio. Quando esses alunos do ensino fundamental, na nova metodologia, começou a chegar no ensino médio, o que é que aconteceu? O Ceará passou a ter, era 17º ou 16º, e aí veio galgando nesses últimos 4 anos. Hoje nós já somos o 4º, em o maior número de resultados do IDEB, que é aquele índice que o Ministério da Economia usa. Ou seja, já em 8, 9, 10 anos, o Ceará vai ser a expoência do conhecimento, a expansão do produto interno bruto, a expansão do interno bruto cearense vai ser muito maior, como vem sendo em vários anos da economia comparado com a economia brasileira. Portanto, basicamente a resposta é essa: investimento desses países, investimento no aumento da produtividade. Como? Melhorando os níveis educacionais, incentivando a pesquisa e na melhoria do processo tecnológico. E na indústria, o peso em cima dela. Você teve taxas de câmbios que desmobilizaram a indústria, ela perdeu concorrência pelo mundo afora. E o segundo ponto para a indústria: quando uma indústria ou quer se instalar ou quer ampliar o seu parque de produção, como as empresas brasileiras não são capitalizadas, elas têm que recorrer ao sistema financeiro nacional. O que é que elas fazem? Elas vão ao banco, e aí, quando vão pegar empréstimo para financiar a sua expansão, a sua rentabilidade, a rentabilidade da indústria, ela é menor do que o custo financeiro que ela tem que pagar no empréstimo. Então, ela foi definhando a participação da indústria no PIB brasileiro, que já chegou a ser 30%, Gomide. A indústria de transformação hoje, por exemplo, só é de 11%. Então, você tem uma queda extraordinária, você tem uma redução muito grande em função de um problema equivocado da condução da política macroeconômica brasileira. E aí, uma leve ponderação que eu faço à ACNI, a Confederação Nacional da Indústria, que sempre ficou muito calada diante dessa estratosfera de juros que são cobrados. Não só a taxa de juros que o governo paga aos bancos, mas naquela taxa de juros que os bancos cobram na ponta à indústria, ao comércio e assim por diante. E a indústria foi se defasando ao longo dos anos, perdendo competitividade. E ainda também tem um terceiro ponto, que é a razão da alta carga tributária nesse segmento, que, aliás, em todos os segmentos empresariais, que precisa ser, portanto, reformulado. Ou o Brasil parte para essa busca de entregar competitividade à indústria exportadora brasileira, ou então nós vamos continuar nesse processo de definhamento. Por isso que nós não podemos abrir mão de uma parceria com a China, que hoje se tornou o país onde nós mais exportamos para eles, e não para os Estados Unidos, como ao longo de muitos anos, como você bem frisou, os Estados Unidos foi o grande parceiro brasileiro. Se me permite, eu queria até fazer um complemento, né? 20 anos atrás, o produto interno bruto da China era 13%, considerando os Estados Unidos. Hoje é 67%. Em outras palavras, os Estados Unidos eram 100%, a China 13%, 20 anos atrás. Hoje, os Estados Unidos são 100% e a China é 67%. Você imagina essa proximidade. Recentemente, surpreendeu, pelo menos a mim surpreendeu, uma declaração da ex-secretária de Estado, ex-candidata à presidência dos Estados Unidos, Hillary Clinton, dizendo algo que eu falei, meu Deus, a Hillary, a voz do capitalismo dizendo isso, ela disse textualmente o seguinte: os Estados Unidos precisam recuperar os seus meios de controle de produção. E nem que para isso precise que o Estado, o governo americano, ajude as empresas americanas. Isto é muito surpreendente, porque isso confronta com aquele pensamento de que Estado é mínimo, Estado não pode estar presente, o Estado ele tem que se afastar da iniciativa privada completamente, não tem que dar apoio à iniciativa privada. E o que aconteceu com os Estados Unidos foi que a China, numa boa expressão, se é que podemos dizer isso, ela praticamente plantou uma armadilha comercial para o mundo. Lá atrás, ela oferecia
a sua mão de obra, a sua força de trabalho, para que o mundo fosse produzir lá. Então, você tinha na China algo como 10 milhões de trabalhadores, hoje você tem 150 milhões de chineses trabalhando na indústria. E a maior força, a maior oferta que a China ofereceu para o mundo foi: olha, nós aqui podemos produzir o seu iPhone, a sua máquina e mais outros produtos. Quanto você gasta aí? Gasta 10. Aqui nós fazemos por 2, nós fazemos por 3. Então, o mundo foi produzir na China, né? E isso tirou os empregos dos países. Tirou o emprego do Brasil, tirou o emprego, inclusive, dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump, eu lembro bem, naquela gestão dele, 17 até 20, ele dizia assim: empresários americanos, voltem a trazer as suas empresas para os Estados Unidos. Aí o empresário americano: senhor presidente, nós gastamos para produzir lá 5, o senhor quer que eu traga a empresa de volta para gastar 7? Não vou fazer. Ou seja, estamos assim preso por esse planejamento comercial da China. Queria sua análise sobre isso, Mauro. Como que será possível os países, especialmente os maiores países, saírem desse abraço comercial chinês? O que houve foi uma total incoerência entre o que os Estados Unidos pregaram a vida inteira da livre concorrência, que o mercado se ajustaria em todo esse processo. O que aconteceu foi que a China, em função, porque antigamente, Gomide, um produto chinês era tido como de baixa qualidade. Eles copiavam, né, o que se fazia de bom. Mas, paralelo a isso, eles foram investindo nas universidades, na pesquisa, no desenvolvimento dos chips, por exemplo. E aí o que aconteceu? Como lá essa tecnologia estava começando a ficar mais barata, pelo investimento que foi feito nessa área, várias empresas americanas migraram o processo de produção dos Estados Unidos para a China. Então, o que está amedrontando os Estados Unidos são 2 pontos. O primeiro, que eu já falei, é porque a China, como cresce a velocidade do seu produto interno bruto muito mais rápido do que crescem os Estados Unidos, em 5 anos a China vai ter o maior PIB do mundo. Os Estados Unidos vão perder a proeminência que eles tiveram ao longo de tantos anos. Eles vão perder todo esse processo. Então, e além disso, quando tem crise econômica, que as empresas vão quebrar, vamos falar da crise recente de 2008, que foi a crise dos subprimes, ou seja, a crise dos títulos do mercado imobiliário americano, que esses títulos, inclusive, foram vendidos para a Europa e, numa segunda fase, foram vendidos para a Ásia. O que aconteceu? Ora, foram buscar no Tesouro Americano, foram buscar a sustentabilidade tanto do sistema financeiro, das indústrias automobilísticas. Poucas pessoas sabem que na crise de 2008, a maior seguradora do mundo, a AIS, recebeu do governo americano 80 bilhões de reais. Olha a incoerência. Como é que é um sistema de livre concorrência? Não se deve fazer tarifa de importação, era só o que o Trump estava fazendo nesses últimos anos. E, portanto, a prática, o discurso não correspondeu com a prática. A General Motors, a GM, a grande empresa de automóvel dos Estados Unidos, de lá para cá, sabe quanto eles receberam para que a General Motors não falisse? 30 bilhões de dólares. Tanto é que nos Estados Unidos há uma piada que lá não é mais General Motors, lá é Government Motors, ou seja, a GM mudou o nome em função do governo americano, do Tesouro americano, ter colocado dinheiro para salvar a empresa. Portanto, o que a gente tem que ter não pode ser um Estado mínimo, não pode ser um Estado produtor. Eu acho que é isso que a gente tem que traduzir para as pessoas. O Estado sendo indústria, como é a China, né? Em alguns segmentos, que ela percebeu isso e foi abrindo para que o setor privado pudesse ir fazendo, né, a produção de todas essas peças. Essa é uma mudança, né, que a China aconteceu, e hoje o que a
a candidata democrata Hillary Clinton quis dizer, que eu acredito, não é que ela queria que os Estados Unidos, ao deter os meios de produção, que os Estados Unidos colocasse dinheiro do Tesouro em criar indústrias, como o Bolsonaro já criou 2 aqui no Brasil. Não é isso. O que ela queria dizer era que essa disputa com a China, sobretudo, estava deixando os Estados Unidos em desvantagem e, portanto, que era necessário estimular o retorno dessas empresas. O que realmente, você tem razão, cria um total conflito com o que eles sempre pregaram ao longo de tantos anos. Então, ou os Estados Unidos acordam, né, para essa aceleração do desenvolvimento tecnológico, e eles sempre foram realmente fronteira nesse período, e esse é o grande problema brasileiro, ou o Brasil começa a pensar, não faz sentido o Brasil ter um déficit em produtos farmacêuticos de 14 bilhões de dólares ano. O Brasil compra até cama de hospital, o Brasil compra. O Brasil o Brasil está querendo comprar, quis comprar recentemente, fardamento do Exército. Já pensou? Então o Brasil tem um déficit em petróleo, e é porque o Brasil tem hoje refinarias que só refinam 35% da sua capacidade. Não faz sentido o Brasil exportar petróleo, que é um produto de menor valor agregado, e importar gasolina. Como é que pode isso? Se aqui dentro nós podemos fazer esse refino. Esse é um modelo que não está explicado. E o Brasil tem aí quase 25 bilhões de dólares de déficit nesse segmento, nesse ramo de negócio. Existem 4 segmentos, porque o Brasil não pode produzir tudo. O Brasil não vai ser competitivo em tudo. Aliás, na economia, tem o que nós chamamos de teoria das vantagens comparativas, que você é melhor focar naquilo que você é mais eficiente e importar aquilo que você é menos eficiente. Então, o Brasil precisava focar em 4 eixos importantes, que é o polo petroquímico, né? Inclusive envolvendo aqui toda a química fina, o petróleo, assim por diante, a eletroeletrônica, o Brasil precisa focar nesse processo, na indústria farmacêutica, nós temos que incentivar. Nós temos aqui quase 40 patentes de antibióticos, por exemplo, que estão vencidas e não há nenhum incentivo à produção aqui interna. Vamos continuar com esse déficit na balança comercial desnecessariamente? Portanto, temos que focar em alguns segmentos, digo melhor, o Brasil produzir, elevar a sua produtividade, e se for o caso, até incentivar focado, eu digo incentivar focado, porque o Brasil, meu caro Gomide, meu caro Pompeu, meus caros internautas, o Brasil já desonera demais. O Brasil desonera por ano quase 400 bilhões de reais em subsídios tributários, financeiros e creditícios. No tributário, 308 bilhões e quase 90 no creditício e financeiro. Se a gente cortar 10% desses 390, 400 bilhões, nós estamos falando de 40 bilhões de reais por ano. Como o Paulo Guedes adora falar em 10 anos, são 400 bilhões de reais sem ter que fazer muita coisa, sem ter que estar fazendo reformas tributárias que o governo federal não quer. São medidas muito mais simples. Aqui mesmo no Ceará foi feito, né, um corte, obviamente, focado de 10% de alguns incentivos, exatamente para dotar o setor público de melhores condições para fazer, na sua política fiscal, nos seus investimentos, fazer os mais diversos atendimentos que a população cearense tanto precisa. Então, é realmente esse foco aqui que Estados Unidos está defasado, a China vai ultrapassá-lo, nem que ele retome essas questões, ele vai ser ultrapassado pela China, ou o Brasil acorda. Mas o foco agora, que eu quero terminar, nem é focando em China, nem focando nos Estados Unidos. Eu quero focar no nosso país. Ele precisa, urgentemente, de fazer esses investimentos nessas 2 áreas. O orçamento da União precisa refletir esse discurso, porque o que a gente tem em campanhas eleitorais é o discurso vazio, que não tem contrapartida no processo orçamentário, onde as despesas públicas são efetivamente
concretizadas. Portanto, eu acho que um novo líder brasileiro que precisa realmente dar ênfase nessa questão. Eu acho que o Ciro ele tem todo um projeto já traçado e que a população brasileira está avaliando, com começo, meio e fim, detecta-se o problema, colocam-se as soluções, e eu espero, portanto, que o brasileiro possa fazer essa reflexão ainda mais aprofundadamente. Pompeu. Muito obrigado, Mauro. Só queria encerrar aqui minha participação perguntando para lhe ouvir. Então, o Brasil tem jeito, podemos ter esperança num Brasil melhor, com mais oportunidades, mais emprego, mais crescimento econômico? Não, e eu em complemento, se me permite, vamos pensar o seguinte. Janeiro de 2023, Mauro Benevides Filho vai apresentar o seu plano para o Brasil. Tente, dentro do possível, do tempo, dizer que medidas importantes o Brasil merece receber a partir de 2023. Esse é o Brasil do futuro. Vamos lá. Bom, primeiro, dizer que apesar dessa desestruturação que nós falamos tanto aqui, possível sim, Pompeu, soluções práticas, não tão complexas, práticas mundiais que estão sendo comparadas com o que nós queremos fazer aqui, não tem nenhuma tanta inovação absurda que possa ser feito. Portanto, sim, e eu vou já concluir minhas palavras, mas antes vou aqui, em rápidas conclusões, responder ao que o Gomide me colocou. Primeiro delas, a gente precisa fazer uma equação fiscal para resolver isso, com diminuição dessa desestruturação tributária, 10% de corte, tem gente que é possível fazer 15%, mas com 10 são 400 bilhões em 10 anos. A reestruturação do sistema tributário, ele pode ser reequacionado com 38 bilhões de imposto de renda sobre dividendos. Inclusive, eu posso, quando eu falo 38, é porque eu já estou recalibrando para baixo o imposto de renda da pessoa jurídica, que na realidade a gente tem um acréscimo de 44 bilhões, mas aí há uma diminuição de 6 a 7 bilhões da redução do imposto de renda da pessoa jurídica, para poder dar esse saldo líquido, né, de 38 bilhões que eu estou me referindo. Só isso aí são 80 bilhões de reais por ano, né, que nós temos. Temos que refazer o Pacto Federativo, nós temos que solucionar os problemas dos estados brasileiros. Só agora o governo federal compreendeu que o problema de um estado, o problema fiscal de um estado, vai bater na União. O Rio de Janeiro, eu vou dar um dado aqui, que ninguém tem na imprensa brasileira, nem na imprensa cearense, meu caro Pompeu, meu caro Gomide, que é o seguinte: o Rio de Janeiro tem lá o seu problema fiscal, entrou no que nós chamamos de regime de recuperação fiscal, passou 3 anos, eram 6 anos, passou 3 anos o governo federal pagando a dívida do Rio de Janeiro. Sabe quanto nós brasileiros pagamos para o Rio de Janeiro nesses 3 anos? 70 bilhões de reais. O governo federal se endividou, nós brasileiros todos estamos pagando essa dívida para o governo federal pagar o Rio de Janeiro. Agora vai entrar Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Nós precisamos fazer uma redefinição do Pacto Federativo, ajustar os estados, e aí, inclusive, beneficiando os estados que fizeram o seu dever de casa. O estado do Ceará nunca foi beneficiado por ter feito o seu dever de casa. Terceiro ponto, investir nessas 4 áreas que eu acabei de refletir nesse exato momento e ter medidas de cunho social para, inclusive, redefinindo esse programa que se chamou de Bolsa Família, que perdeu foco, tem poucas famílias enquadradas, precisamos lembrar dessas pessoas, portanto, ao melhorar a distribuição de renda e tratamento dos menos favorecidos, ele pode ser feito não somente na questão do imposto, mas ele pode ser feito pelo lado do gasto. E é isso também que a gente tem que pensar nesse ponto de melhor distribuir, focado no mais pobres. Então, para terminar, eu acredito sim, Pompeu, com essas medidas, é possível sim fazer um Brasil muito mais justo e um país, um Brasil ainda mais desenvolvido. Estamos prontos para processar essa transformação.
obviamente com a liderança desse grande cearense brasileiro que chama-se Ciro Ferreira Gomes. Muito bem. Eu vou, da minha parte, agradecendo. E Pompeu, as suas considerações. Só agradecer a disponibilidade do tempo do deputado Mauro Filho, pela sua participação aqui conosco, trazendo grandes informações e nos deixando a par do que acontece no cenário nacional e internacional, principalmente no futuro do país. Muito obrigado, Mauro. Muito bem. Bom, e com isso, vamos nos despedindo, agradecendo a gentileza do Mauro Benevides Filho, político, secretário, economista, uma liderança, um pensador da economia do Brasil, de propostas para o Brasil, de reflexão para o Brasil. É que eu sempre digo, é preciso que a gente mergulhe um pouco mais nas questões principais do Brasil, não fique só naquele entendimento raso e superficial, você não vai encontrar uma solução. Você precisa mergulhar, estudar. Eu acho que esse momento aqui que nós ouvimos o Mauro contou um pouco com essa reflexão e com essa análise, porque no fundo, não é possível que alguém não queira o bem do Brasil no sentido de avançar. E é esse que se propôs este conteúdo, este bate-papo com o nosso convidado de hoje. Então, vamos agradecendo a todos e até o nosso próximo encontro.